Senhor me trouxe uma palavra aqui que é a respeito de sabedoria. Estava com algumas outras palavras no meu coração, algo que o Senhor veio falando no meu coração ultimamente, mas eu pedi direcionamento ao Espírito para ele me conduzir aqui hoje, para esse momento, para esse vídeo. Então, tudo que vai ser falado aqui vai ser com um propósito, com um direcionamento, talvez para você que está escutando aqui hoje, porque se você está escutando, provavelmente foi Deus que colocou você aqui para escutar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sabedoria. A primeira coisa que nós precisamos entender é que sabedoria é diferente de entendimento. A sabedoria é diferente de inteligência. Existe uma diferença gritante aí, amém? Um exemplo básico, tá? É quando você planeja, você cria algo e dentro desse algo você consegue tomar uma decisão assertiva para que esse algo ocorra tudo bem. A inteligência, ela simplesmente só cria. Talvez a inteligência ela não toma decisões certas. A sabedoria, ela toma as melhores decisões. Ela cria coisas e toma melhores decisões. A verdade é que o povo de Deus, ele precisa aprender a ser sábio. A Bíblia ela nos traz vários contextos, várias histórias e palavras diretas dizendo que nós precisamos alcançar a sabedoria. Existe um livro, depois de Salmos, que se chama Provérbios, que é um livro escrito por Salomão, que é o livro da sabedoria. Simplesmente foi escrito pelo homem que mais foi sábio nessa terra. Salomão, quando ele foi ordenado rei, o Senhor disse para Salomão, Salomão me pede algo. Salomão, ele pediu sabedoria para governar bem. Olha, então Salomão, ele pede sabedoria de Deus para que ele possa exercer o seu governo bem. A verdade é que nós precisamos pedir sabedoria para o Senhor para nós exercermos as nossas funções, seja uma função profissional, seja uma função na família, seja uma função ministerial. É necessário nós termos sabedoria, porque por muitas vezes nós cristãos, nós espiritualizamos muitas coisas. E sim, o Espírito Santo ele age, o Espírito Santo ele muda, o Espírito Santo ele transforma, o Espírito Santo ele muda o ambiente, o Espírito Santo ele muda até o direcionamento do culto, ele muda o direcionamento da nossa vida. Mas o Espírito Santo ele te dá tanta liberdade para você decidir as coisas. Mas nesse ponto, o Espírito Santo te dá uma coisa muito importante, que é sabedoria para que você possa tomar essas decisões. Presta atenção nisso. Sabedoria é o próprio Deus. Anote isso aí. Sabedoria é o próprio Deus, tá? Deus é sabedoria. Deus é sabedoria. Deus não tem a sabedoria. Deus, ele é sabedoria. Assim como Deus é amor, Deus é a sabedoria. Amém? Então, quando nós temos sabedoria, nós temos Deus. Então, guarde isso aí. Se nós temos sabedoria, nós temos Deus. Então, para nós entrarmos um pouco sobre esse assunto, eu vou falar um pouco sobre Salomão. Salomão foi um dos homens mais ricos da história da humanidade. Talvez hoje tenha ali trilionários, mas Salomão simplesmente foi o homem mais rico. Foi um homem que construiu o templo, o maior templo dedicado ao Senhor da história da humanidade. Dita aí os templos de Salomão. Esse templo era feito em ouros e recursos de maiores valores daquela época. Existiam pessoas, reis, existiam sacerdotes, existiam governadores, existiam pessoas importantes naquele tempo que iam até Salomão para escutar a sabedoria de Salomão. O nível de sabedoria de Salomão era tão alto que pessoas o procuravam. E a verdade é que Deus nessa geração, nesse tempo, ele quer te levantar para que pessoas ela vá até você, para que você dê um conselho com sabedoria. A pergunta é, no seu trabalho, quando uma pessoa diz que está tudo dando errado, que ela vai sair fora, que está acontecendo um problema, os seus conselhos têm sido de sabedoria ou seus conselhos têm sido de tolice, de maldade? Então Deus ele não quer que você tome as decisões simplesmente pelas suas emoções ou pelas emoções de outras pessoas, mas Deus ele deseja que você tome decisões pela sabedoria dele. Duas mulheres chegam até Davi com a seguinte situação, onde um filho, presta atenção nisso, o filho de uma morreu e ela troca. Essas mulheres chegam até Davi dizendo, esse filho é meu, e a outra diz, esse filho é meu. Ele não entende muito bem o que as mulheres querem fazer, só que ele poderia simplesmente dar o filho para uma mulher,
Mas ele teve uma decisão sábia, onde ele pegou uma espada, e quando ele levantou essa espada, a verdadeira mãe pulou em cima. Enquanto a outra mãe que não era verdadeira, faça isso, porque você pode repartir, dar para ela, uma parte para ela, uma parte para mim. Então ele entendeu quem era a mãe verdadeira. Talvez, em outro contexto, se fosse outra pessoa, se a pessoa não tivesse sabedoria e fosse julgar aquele caso com inteligência, essa pessoa talvez não julgasse esse caso da maneira que ele julgou. Isso é ter sabedoria. Isso é ter sabedoria. E a verdade é que nós, no nosso contexto, seja ele financeiro, seja ele profissional, seja ele familiar, seja ele escolar, seja ele acadêmico, seja ele ministerial, nós precisamos tomar decisões com sabedoria. Será que o tratamento com seus filhos tem sido com sabedoria? Será que o tratamento com sua esposa tem sido sabedoria? Será que o tratamento com seu marido tem sido sabedoria? Salomão era um homem tão sábio que ao ponto de outras pessoas buscarem sabedoria dele, como eu falei aqui antes. Existia uma mulher, chamavam ela de Rainha de Sabá. Ela vai até Salomão para escutar da inteligência de Salomão, da sabedoria de Salomão. Porque outras pessoas no contexto, eles falam para ela, mas ela não acredita. E ela vai até Salomão. Só que muitos não sabem que essa rainha, ela era uma das rainhas mais influentes daquela época. Simplesmente a rainha da Etiópia. A Etiópia, ela tomava grande parte da África. Até uma parte muito grande do Egito. Aquele que, há algum tempo atrás, tinha escravizado o povo hebreu. Um império. Então, uma mulher de extrema influência vai até Salomão para escutar da sua sabedoria. Ao ponto dela dar coisas para ele, dar presentes para ele e dar ouro para ele. A Bíblia diz que ela deu várias toneladas de ouro para ele, porque ele tinha sabedoria. Então presta atenção, a sabedoria que Deus quer que você tenha, ela vai te abrir portas para você prosperar. A sabedoria que Deus quer que você tenha, ela vai te abrir portas para que você possa exercer o seu ministério. Então, lá em Provérbios, no capítulo 9, Deus, ele faz um chamado até a sabedoria. Guilherme, mas como alcançar a sabedoria? Você precisa ir até ela. Provérbios capítulo 9 vai dizer: a sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam esse convite. Presta atenção. A sabedoria, ela prepara o ambiente. Presta atenção nisso. A sabedoria, ela prepara o ambiente para que você possa acessá-la. Presta atenção. Deus, ele prepara o ambiente para que você possa acessar a sabedoria. Mas como eu consigo acessar a sabedoria? Você acessa a sabedoria por meio de processos, por meio de oportunidades. Muitas vezes, Deus nos dá oportunidade para que nós acessamos essa sabedoria. Por muitas vezes, nós vamos passar por tribulações que vai nos dar essa sabedoria. Presta atenção. Lá em Tiago diz que considere muita sorte o fato de passarem por várias tribulações, porque isso produz em vocês perseverança. E a perseverança, depois de produzir paciência, produz um caráter aprovado. Então, a tribulação, o momento difícil, o processo, ele gera em nós, no final das contas, o caráter aprovado. E quando você se tem um caráter aprovado, você tem sabedoria. Então, a oportunidade que Deus também nos dá, ela vai gerar sabedoria. Então Deus, ele prepara o ambiente, ele te dá a oportunidade, mas a sabedoria, ela clama mediante essa oportunidade: quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do meu vinho que eu preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Presta atenção, olha o que a sabedoria está dizendo. Ei, venha para cá. Ei, começa a consumir de mim. Começa a consumir da sabedoria. Começa a consumir daquilo que eu tenho preparado para você. Beba do meu vinho, come do meu pão. Busque entendimento. Mas como buscar entendimento? É você estar guardado em Deus.
É você ir buscar na palavra, buscar a essência para resolver o seu problema, buscar na essência para ter uma nova oportunidade, a essência da palavra. E quando nós vamos ali para Tiago, no capítulo 3, no versículo 13, Tiago vai dizer: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha isso. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Então presta atenção, como nós mostramos a nossa sabedoria por meio de conduta, por meio de comportamento, por meio de um caráter aprovado. Então eu mostro a minha sabedoria por meio de uma conduta complicente com o evangelho. Quando uma pessoa fala mal de mim, eu vou levar o evangelho para ela. Quando eu estou passando um problema no meu trabalho, eu vou passar por essas tribulações, tendo paciência, para isso gerar em mim um caráter aprovado. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mitam contra a verdade. Olha isso. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Então presta atenção. Às vezes, nós achamos que nós somos sábios pelo nosso próprio entendimento. Mas a Bíblia, ela própria diz que a sabedoria que nós precisamos buscar não é uma sabedoria terrena, não é uma sabedoria humana, mas ela é uma sabedoria do alto. Ela é uma sabedoria celestial, uma sabedoria que vem de Deus. Paulo, ele diz que a minha mensagem, o meu evangelho, ele não é com palavras bonitas, palavras humanas, palavras que conseguem persuadir, mas ela é com a sabedoria, com o poder de Deus que vem do alto. Então, voltando ali no versículo 15, esta não é sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Que sabedoria é essa, Guilherme? Sabedoria que tem um coração com inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Vamos lá para o versículo 16. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Versículo 17. Bum! Mas a sabedoria lá do alto é, vírgula, primeiramente, pura. Segundo, ou depois, pacífica, gentil, amigável e cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Olha o padrão da sabedoria, presta atenção. Pura, primeiramente. Depois, ela é pacífica, ela é paz. Ela é gentil. Ela é cheia de misericórdia, de bons frutos. É imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então presta atenção. Se você quer ter sabedoria de Deus, se você quer ser cheio daquilo que Deus tem para você, a Bíblia diz em Provérbios que a sabedoria, ela abre o caminho para a prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, cara. Presta atenção. Prosperidade é propósito. Quem tem propósito tem prosperidade. Quem não tem prosperidade é porque é ausente de propósito. E qual é o nosso propósito? É ser a imagem e semelhança de Cristo aqui na terra. É viver conforme a sua vontade. É viver em intimidade, em compaixão. Presta atenção. Você quer ser sábio? Quer ser sábio? Busque pureza, paciência, seja gentil, seja amigável, seja cheio de misericórdia, de bons frutos, Gálatas 5:22, imparcial e sem fingimento. Então eu quero que você carregue essa palavra no seu coração. Eu escutei algo essa semana que acho muito interessante. A palavra que é plantada em nós, ela não é simplesmente para nós guardarmos ela no domingo, é para nós vivermos ela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em nosso ambiente em qual nós vivemos. Então que você possa receber essa palavra, que Jesus ele entre no seu coração, que essa palavra de sabedoria entre no seu coração, que você seja cheio de Deus, que você possa dar bons frutos. Salmos 1 diz:
Bem-aventurado aquele que não se assemelha ao ímpio, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nela ele medita noite e dia. A sua vida, ela é como a árvore plantada em beira dos rios. As suas folhas nunca murcham. Em tudo quanto ele faz, prosperará. Então que o Senhor abençoe você com a sabedoria do alto, em nome de Jesus. Aleluia.